Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma decisão da CVM a respeito do caso do MXRF. Deram um efeito suspensivo pro fundo, dia 31, ontem. Então, a gente pode ver aqui, pedido de concessão de efeito suspensivo e tudo, e a gente vai bater um papo sobre isso, até para a gente conversar e tal. Teve uma coisa nessa decisão que foi meio curiosa. Ele fala aqui, né? Trata-se do pedido de efeito suspensivo, pleiteado previamente a apresentação do pedido de reconsideração, em face da decisão do colegiado, aquele todo o rolo, né? Do, desse que está envolvendo o MXRF e a CVM. Eu vou passar por isso, que a gente já está ciente. Ele fala, em 31 de 1, ontem, a administradora apresentou um pedido de efeito suspensivo no artigo da lei, papapá. A decisão do colegiado de 21 de 12 poderia trazer consequências tributárias negativas para os cotistas. Isso são os argumentos do pessoal da administração, no caso o BTG, que está trazendo aí para embasar o efeito suspensivo que eles estão pedindo. A referida decisão poderia provocar insegurança jurídica no mercado. Haveria impossibilidade operacional de implementar a decisão em questão neste momento. 4. A decisão do colegiado em 21 de 12 criaria risco de que seja necessário reclassificar retroativamente ao final de cada semestre os rendimentos que já tenham sido distribuídos mensalmente ao longo do período. E 5. Não haveria dano reflexo caso fosse concedido o efeito suspensivo, pois os agentes de mercado continuariam agindo como têm agido até aqui. Com relação ao pedido principal, ou seja, a reconsideração da decisão 21 de 12, o BTG informa que dentro do prazo apresentará o pedido acompanhando de suas razões em maior detalhe. Antes da data do pedido de efeito suspensivo, o colegiado entendeu necessário apreciar alguns aspectos dos procedimentos atrelados. E agora é um ponto interessante sobre isso tudo, que em teoria podemos dizer assim que não poderia ter dado esse efeito suspensivo. Vou mostrar para vocês o porquê mais para frente lá no vídeo. Resolução CVM, disciplina do trâmite de processos administrativos não sancionados, no âmbito dessa autarquia, não trata de concessão de efeitos suspensivos no âmbito de pedido de reconsideração. Primeiro ponto. Contudo, o colegiado entendeu que tal lacuna na norma não deve impedir a concessão do efeito suspensivo no caso que mostre compatível com a sua finalidade, mitigar o risco de prejuízos de difícil reparação que poderiam ser produzidos na decisão enquanto se aguarda ou analisa o pleito principal. Lacuna na norma. Ô CVM, me ajuda. Você está lidando com 1.500.000 investidores e bilhões de reais. Não pode ter lacuna em norma. Cara, já começa por aí. Tipo, não dá pra ter lacuna. A norma tem que ser clara. Não adianta. Tem que ser igual aquele vídeo que eu fiz. A regra é clara? Cadê a regra clara? Não, então, assim, não adianta ter lacuna em norma. Aí ele começa a falar aqui, né? Puxa uma lei daqui, puxa dali e tal, porque a CVM também tem que se explicar. Por exemplo, estou considerando um efeito suspensivo aqui, que não deveria, enfim. Aí ele fala, ademais, o processo administrativo é marcado por maior flexibilidade e informalidade em comparação ao processo judicial. Por essa razão, a própria lei aqui estabelece que as formalidades devem ser aplicadas à medida que protejam os direitos dos particulares e que devem ser adotadas de forma simples e suficiente para conferir segurança aos administrados. Portanto, o colegiado considerou ser cabível, a depender da característica do caso concreto, o efeito suspensivo, em sede do pedido de recuperação. 2 aqui, competência para apreciação do efeito suspensivo. Na sequência, tendo em vista que a norma não disciplina a apreciação de pedido de efeito suspensivo em sede de pedido de reconsideração, e tampouco a previsão expressa quanto à competência para analisar tal pedido, o colegiado entendeu que tal competência lhe caberia, pois tratado de instância máxima da autarquia, que neste caso foi responsável pela prolação da decisão questionada. Outro ponto. Independente de ser a instância máxima e tudo, existem leis, né, e instruções que eles mesmos fizeram. E não adianta a CVM chegar e ficar mudando o que. Isso vai só trazer segurança jurídica pra gente, porque como é que
eu dou um efeito suspensivo que eu não poderia dar, mas eu justifico que eu posso dar. E aí, vai ficar sempre nessa? Não tem regra nesse negócio, não? Você vê, não tem regra aí na sua autarquia, não? Ou vocês reescrevem tudo, porque a gente vê aqui na frente, ó, lacuna na norma. Vocês mesmos admitem uma lacuna na norma. Então, antes de sair aí soltando decisões e tudo, vocês têm que resolver só as normas. Deixar tudo claro, porque senão fica difícil, né? Ficar trabalhando em lacuna de lei, o que é isso? É complicado. 2, vamos lá. Eu já falei nessa parte, aí agora vem um ponto interessante. Vamos lá. O colegiado entendeu que, tendo em vista que o voto condutor foi proferido pelo diretor Fernando Gaudi, que não mais se encontra no colegiado, o pedido de reconsideração deverá ser dirigido à superintendência que analisou a matéria no recurso anterior, de modo a trazer subsídios para a decisão de mérito do colegiado, inclusive sobre as práticas de ensino adotadas no participante do mercado em geral, como referido pelo requerente. Legal, né? Esse Fernando aqui, esse Fernando Gaudi, ele soltou a bomba e deu no pé da CVM e vazou. Então assim, cara, como é que a CVM quer brigar e sentar em cima de uma decisão onde quem deu essa decisão nem está lá mais? Como é que vai ter um debate entre os votos, né? O voto perdido do outro diretor, que me fugiu o nome, ele vai discutir com quem? Com a parede? Porque não tem mais ninguém lá, porra. Então, assim, acho que a CVM deveria olhar isso, porque esse voto vencedor o cara ganhou e meteu o pé, então fica difícil de você discutir, você ter qualquer tipo de debate. E como é que vai fazer? Vai colocar outra pessoa e vai pegar o bonde andando? Então, assim, tem muita água a passar debaixo da ponte desse rolo todo. E 3 aqui, apreciação do pedido de efeito suspensivo antes da apresentação do pedido de reconsideração. Ademais, o presidente e os diretores concordam que o efeito suspensivo pleiteado pela administradora seja apreciado antes da apresentação do pedido de reconsideração. Nesse sentido, o fato do pedido de reconsideração em si ainda não ter sido apresentado não impede a concessão do efeito suspensivo, que deve ser analisado à luz do período de difícil reparação decorrente da imediata aplicação da decisão. Ainda foi salientado que o prazo de 15 dias úteis apresentado no pedido de reconsideração deve ser observado normalmente, sendo contado a partir da notificação da decisão do colegiado a requerente, conforme previsto no artigo 11 da resolução. Beleza, né? Vamos seguir alguma coisa, né, CVM? Caso concreto aqui, pra gente fechar. À luz dessas considerações e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, o presidente e os diretores entenderam que se justifica a concessão do efeito suspensivo. Isso porque o cumprimento imediato da referida decisão pode implicar em empecilhos de natureza operacional, de difícil superação no curto espaço de tempo de que se dispõe a administradora para o cumprimento de obrigações perante os cotistas, que precisam ser compreendidas de forma mais completa. O colegiado observou ainda que despeito da decisão em questão a dizer respeito de apenas um fundo de investimento, trata-se de um veículo elevado número de cotistas, havendo ainda possíveis repercussões em outros fundos de investimento imobiliário, que se encontra em situação semelhante. Diante disso, o presidente e os diretores, entendendo que o requerente logrou em demonstrar que estavam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Então é isso, galera. Ganharam aí um tempo para respirar. Agora eles estão aí com um tempinho para poder respirar e tudo, entender o que vai acontecer. Vamos ver aí como é que vai ser essa questão, quando se passar esses 15 dias úteis, o que o BTG vai apresentar. E a gente fica monitorando a situação. Fechou, galera? Valeu, até a próxima. Não sei se você vê no canal. Fui!